Boa noite, pessoal. Pessoal que está da SFSEX. Espero que vocês estejam... Obviamente vocês estão ansiosos, né? Porque está bem perto da prova. Mas esse momento é crucial, essa fase é crucial. De vocês estarem mais tranquilos. Tentarem ficar mais tranquilos, tá certo? Para fazer a prova sem nenhum tipo de nervosismo, né? A gente tenta simular isso. Eu sei que é muito difícil, nós sejamos realistas, mas vamos tentar condicionar. Tenta não se aborrecer com pouca coisa, tenta não se aborrecer consigo mesmo, tenta pensar só de forma positiva naquilo que você aprendeu, daquilo que você estudou e coloca na tua cabeça que você tem feito melhor, tá bom? Não fica se cobrando muito nesse sentido, porque a pressão é importante, mas a pressão demais também atrapalha. Então acho que a pressão tem que ser na medida certa, que nesse momento é equilíbrio, certo? Então a gente vai corrigir hoje o 30º simulado. Na aula que vem eu não vou fazer simulado, eu vou corrigir o simulado. Acabou, né? O último simulado. Esse eu vou fazer só um apanhado geral, vai ser uma aula mais relax, mais tranquila, de fechamento para o pessoal da SFSEX. Como a gente está trabalhando nesse momento com a SPSEX também, os meninos da SPSEX também está chegando a hora, e tem muito ansioso tal, é o momento de desacelerar um pouco, se concentrar mais e de ficar mais tranquilo, porque acho que tranquilidade é mais de 50% da prova. O simulado 30º, ele tem questões da SPSEX, né? São questões um pouco mais elaboradas, mas da mesma natureza, mesmo tipo de questão. Essa questão, esse texto de Frequently Asked Questions sobre o Instagram, na verdade é para 31, 32 e 33, para 3 questões, né? Então a gente sabe mais ou menos o que seria o Instagram, já é meio caminho andado, né? Para que ele serve, quanto que ele custa, da onde que o nome veio. Então é mais ou menos isso que o texto fala, né? Enfim. Então vamos lá. Instagram. What is Instagram? Né? It is an application for your mobile phone that enables you to edit pictures you have taken with your mobile phone camera using built-in filters and share them with others. Então, um aplicativo, né, para o seu telefone celular que habilita, é capaz, né, de editar figuras ou editar fotos que você tirou com o seu telefone celular, com a câmera, e usando filtros e tal, e compartilhá-los com outros. If you have an Instagram account, you can tag pictures, rate and comment on other people's pictures and follow other users. Se você tem uma conta de Instagram, você pode inserir fotos, avaliar, né, comentar nas fotos sobre as fotos dos outros e seguir outros usuários, né? Que é uma rede social de fotos, basicamente, né? How much is your app? Quanto que é o seu app, né? Zero, custa zero, mas na verdade custa alguma coisa, tudo custa. Custa o quê? A sua imagem custa alguma coisa, né? Where does the name come from? Né? Da onde vem o nome, né? When we were kids, we loved playing around with cameras. We loved how different types of old cameras marketed ourselves as instant, something we take for granted today, né? Quando nós éramos crianças, nós adorávamos brincar com as câmeras. Nós adorávamos como diferentes tipos de câmeras antigas nos mostravam, né, marketed no sentido de expor, né, mostravam como instante, algo que hoje em dia a gente não dá tanto valor, né? Aquelas câmeras antigas, elas eram parecidas com hoje, mas eram analógicas. Você tirava a foto, já saía instantaneamente a foto, né? We also felt that the snapshots people were taking were like telegrams in that they
got sent over the wire to others, so we figured why not combine the two. Então aqui na verdade ele vai falar que é uma combinação de telegramas com algo instantâneo. Snapshot significa instantâneo. Snapshot é fotos instantâneas no caso, né? Shot é de foto, né? Então essa palavra figured significa nós descobrimos, né? Enfim, indagamos que por que não combinar os dois, ou seja, a combinação de algo instantâneo com telegrama, né? Esse é snapshot, que é algo instantâneo, que é a foto instantânea, um telegrama que é rápido, né? Vamos dizer assim. Então é Instagram, né? No caso. How did the idea come about? Como veio a ideia, né? We love taking photos. We always assume taking interesting photos required a big bulky camera and a couple of years of art school, né? Nós adoramos tirar fotos. A gente sempre achou que considerava tirar foto, né? Fotos interessantes requeria uma câmera volumosa, bulky, volumoso, né? E alguns anos de escola de arte, 2 anos de escola de arte. Couple, um par de anos, né? De escola de arte. But as mobile phone cameras got better and better, we decided to challenge that assumption, né? Mas como as câmeras dos telefones ficaram melhores e melhores, né? Nós decidimos o desafio, né? Aceitar o desafio, né? We created an Instagram to solve 3 simple problems. Mobile photos always come out looking mediocre. Our awesome looking filters transform our photos into professional looking snapshots. Sharing on multiple platforms is a pain. We help you take a picture once, then share it instantly on multiple services. Caramba, eles realmente fizeram um serviço completo. Primeiro, né, que eles criaram um Instagram para resolver 3 problemas simples, né? Os telefones móveis sempre, as fotos, né, sempre vêm um pouco medíocre, né? Os nossos filtros das fotos, né? Nossos filtros fantásticos transformam as suas fotos em fotos instantâneas com aparência profissional, né? Bem definida, etc. Sharing significa compartilhar com múltiplas plataformas é doloroso, né? É pain, porque é difícil você fazer isso. Mas nós ajudamos você a tirar uma figura uma vez e daí instantaneamente compartilhá-la em múltiplos serviços. Most uploading experiences are clumsy and take forever. We've optimized the experience to be fast and efficient, né? No caso, a maioria das experiências de upload, ou seja, upload é de postagem, são morosas e são chatas, morosas e levam muito tempo, né? Levam uma eternidade no caso aqui. Então nós otimizamos a experiência para ser rápido e eficiente. Right? How does privacy work? We have adopted a follower model. That means if you are public on Instagram, anyone can subscribe to follow your photos. Nós adotamos um modelo de seguidor, né, que significa que se você estiver público no Instagram, qualquer um pode se submeter, né, pode se inscrever, né, para seguir suas fotos. We do, however, have a special private option. In this mode, a user can make sure he or she must approve all follow requests before they got through, né? Então aqui, nós temos de fato, né, entretanto, que uma opção privada especial, né, particular especial, né? Neste modo, o usuário pode certificar que ele ou ela deve aprovar todos os requisitos que seguem, né, antes de seguirem, antes de continuar, né?
Who can see my photos? Quem pode ver minhas fotos? Né? All photos are public by default, which means that they are visible to anyone who has an account. Todas as fotos estão públicas por padrão, né? O que significa que elas são visíveis para qualquer um que tenha uma conta. If you choose to make your account private, then only people who follow you on Instagram will be able to see your photos. Se você escolher fazer a sua conta privada, daí apenas as pessoas que seguem você no Instagram serão capazes de ver suas fotos. Quem conhece Instagram sabe o que é isso com mais facilidade. Aqui trata-se da instrução do que seria o Instagram. Eu particularmente não tenho Instagram. Right? Mas é algo do cotidiano. É como eu falei antes, né? A gente lê qualquer texto a partir da experiência pessoal do assunto. Isso aqui é um texto que caiu na prova da SPSEC sobre o Instagram. Então, se você sabe que o Instagram já é meio caminho andado, como ele funciona, etc. e tal, né? According to the text, read the statements and choose the correct alternative. Só uma questão aqui de VOF, né? De julgar os itens e escolher o correto aí, né? The user is able to control who is going to be a follower. Né? O usuário é capaz de controlar quem será o seguidor. Diga. Eu achei que você estava sem ver foto. Ah, tá, beleza. Esse aqui é bem estranho. Parece que eu sou meio um alien. Anyone can see your pictures when you use the private mode. Qualquer um consegue ver suas fotos quando você está no modo privado. Isso aqui a gente já sabe que é falso, né? Porque se é privado, quer dizer que você só vê quem tiver na sua rede, etc. Não é qualquer um. Então, já é falso. Sabendo disso, a gente já elimina alguns, né? 2, all of them are correct. Então, letra A, galera. Letra A, beleza, né? É assim que funciona, bicho. Ó, com uma informação já, né? E vamos conferir para ver se é isso. A letra A mesmo, né? The name Instagram comes from Instant and Telegram. Isso confere, né? Creators of Instagram think that all mobile pictures look good, né? Aqui não, os criadores, eles não acham que todas as fotos do celular vêm boas. Na verdade, vem medíocre. Aí eles usam até um filtro que transforma melhor as fotos um pouquinho. Né? The application software is available for free. O aplicativo é de graça. You can post your Instagram photos directly to other special social platforms. Você pode postar. Postar seria upload também, tudo é postar, né? Suas fotos diretamente para outras plataformas sociais. Isso está no texto também. Então, 31 aí. Uma questão, não é uma questão difícil. É uma informação, uma questão sobre um tema que é bastante conhecido, né? E em termos de vocabulário também não é tão avançado, né? In the sentence, we loved how different types of old cameras marketed themselves as instant, something we take it for granted today. Ele quer saber a expressão dessa frase toda, mas quer saber we take for granted. O que significa isso, né? We take for granted. Gente, take for granted, na verdade, é uma expressão especial mesmo, é um idiomaticismo, né? É um idioma que a gente chama, uma expressão idiomática, né? Seria take for granted seria que é algo que a gente não dá muita importância, né? Chega assim, I take it for granted, não dá muito valor. Vamos supor que você já tem uma boa experiência com a língua inglesa e você não tem estudado muito para a prova de inglês porque você, pelo fato de você já ter boa experiência, ou já se considerar um bom aluno, um expert na língua, você take it for granted. Quer dizer que você leva com as coxas, você não dá muito valor. Take it for granted significa isso. Como se fosse algo, levar considerar algo como vencido, algo como já garantido, isso, algo como já garantido, melhor, né? Qual desses aqui
seria a resposta correta aí. Something we have to give someone, something we have to do every day, something we usually value a lot, something we don't have to learn, and something we don't give much importance to. Letra E. Reparem que a letra D e a letra E se aproximam, não é? Esse aí foi o objetivo da própria banca, né? Algo que a gente não tem que aprender. Aí você pensa, não tem que aprender isso porque eu já sei, né? Mas na verdade é algo que a gente não dá muita importância. Né? Ok? Aqui, por que tem esse value? Por que eles colocaram value? Value é valor e grant tem a ver com valor também em inglês, tudo bem? Então por isso que eles colocaram aqui. A primeira, algo que nós temos que dar para alguém, algo que a gente tem que fazer todos os dias, algo que geralmente a gente valoriza, algo que a gente não precisa aprender e algo que a gente não dá muita importância. Seria esse take it for granted. Quer dizer essa frase aqui? We loved how different types of old cameras marketed themselves as instant. Nós adorávamos quando tipos diferentes de câmeras antigas faziam marketing delas mesmas, elas faziam a propaganda delas mesmas como instantânea, né? Porque elas tiravam foto aquela de Polaroid, né? Polaroid não é muito do nosso tempo, não, né? De vocês, muito menos de vocês, né? Enfim, que saía, ainda existe máquina Polaroid, que saía o papelzinho, daqui a pouco. Às vezes, aqui em Brasília, você está no barzinho, vem um senhorzinho oferecendo para tirar foto Polaroid lá do momento. E sai, em alguns minutos, já aparece a sua foto, a sua imagem. Então, instant, something we take for granted today. Ou seja, algo que hoje em dia a gente nem considera, nem dá muita importância, porque tem as gerações de hoje nem imaginavam que, acho que nem sabem o que significa revelar uma foto. Revelar uma foto era, né, algo assim que gerava muita expectativa, né? A gente esperava, antigamente era uma semana, depois passou para poucos dias, poucas horas e 1 hora, né? 1 hora de revelação. Which words are synonyms for photos and text? Quais palavras são sinônimos neste contexto, claro, para fotos no texto? Requests and filters, snapshots and pictures, followers and pictures, platforms and pictures, requests and snapshots. Qual que seria mais, de acordo com o que a gente viu no texto, qual que seria mais próximo, sinônimo de fotos? O que vocês arriscariam? Letra B, né? Exatamente. Snapshots and pictures. Shots, vai pelo shot. Shot é dá um tiro. Dá um tiro, né? Shot. Snapshot seria algo instantâneo, um shot instantâneo, né? Rápido. Picture é foto, de qualquer forma, ok? Photograph, picture and photo é a mesma coisa. Very nice. Outro texto aqui para as questões 34, 35, 36. Na prova vocês têm que olhar isso aqui e ir para as questões antes, sempre. A primeira questão aqui é uma questão dada. É uma questão que é dada, não precisa nem do texto. In this sentence, all teenagers have the same problems: life, love, school, schoolwork, and parents. The conjunction and indicates. O que a conjunção and indica? Gente, em geral, a conjunção and é uma conjunção que indica adição, uma conjunção aditiva. Ela pode funcionar volta e meia como contraste, mas a maioria das vezes é aditiva. Ou seja, ela acrescenta ideias, né? Contrast seria but, however, on the other hand, instead of, etc. Result, so, né? Conversely, consequently, é tudo result. Reason seria because, né? Enfim, because, for, as, since, etc. Consequência,
Result, a mesma coisa. E addition, and, furthermore, moreover, que mais? Por aí. Also também é addition. Não confundem a palavra addition com addiction. Addiction com C significa vício. E addition, adição. Which alternative best explains the sentence? We can't write happy endings to our relationships. Na verdade, se você entender essa frase, você também não precisa do texto. O texto serve para dar um suporte especial, né? Você consegue traduzir We can't write happy endings to our relationships? Nós não conseguimos escrever finais felizes para todos os nossos relacionamentos. É impossível o quê? O que significa isso? Prever o futuro, né? It's not possible to decide what happens in our future, seria essa? É essa. Né? We need permission to write books about books. Wait, what? About happy endings in relationships. Precisamos de permissão para escrever. Sabe por que eles colocaram isso? We need permission. É porque o can't está na negativa aqui. We can't. Não pode. Como se fosse uma ausência de permissão. Certo? You can't do that. Ou seja, você não pode fazer isso. É permissão, ausência de permissão. Por isso que eles colocaram. Nós precisamos de permissão para escrever livros a respeito de finais felizes em relacionamentos. Ou seja, a banca ele trabalha com isso, né? Eu vou botar um permission aqui para ele achar que é algum tipo de proibição, tal, com can't. Né? Our relationships are the happiest things in our lives, né? Nossos relacionamentos são as coisas mais felizes na nossa vida, nossas vidas. Happy endings are always possible in real life, né? Ou seja, finais felizes são sempre possíveis na vida real. São, com certeza. People expect unhappy endings when they watch a movie. As pessoas esperam por um final infeliz quando elas assistem um filme, né? Você vê que tem algumas coisas que não tem nada a ver, right? Very nice. Sem mesmo lermos o texto. 36 eu acredito que seja esse aqui também é uma questão bem simples, de vocabulário e simples, né? According to the sentence, Joey looked at the handsome blonde boy who was sitting next to her. Quer saber o que é esse handsome? Blonde boy, garoto loiro. Joey era um garoto. Ele era handsome, com o cabelo louro, que estava sentado perto dela. Handsome seria estranho, calmo, feio, bonito ou inteligente. Então, uma desses dois, porque o oposto de um é um, né? Então, handsome é bonito utilizado para homens, atualmente. Mas no inglês, até do século XIX, século XX, você usava handsome para tudo, homem, mulher e tal. Você assistia aquele filme, Um Segredo do Benjamin Button. É um filme muito bacana com Brad Pitt, que ele é criado com a família lá do sul, né, dos Estados Unidos, Louisiana, principalmente. É um filme belíssimo. Tem uma cena em que a mãe dele, né, fala assim, she's so handsome, she's so handsome. Eu me recordo dessa cena. E ele, na verdade, ele era um velhinho, mas era uma criança, sabe? Ele era um adolescente. Né? Ele é um velhinho, né? Mas ele tinha pouca idade. É o contrário, né? Muito doido aquele filme. Então, handsome, eu prestei atenção, ela usou handsome para mulher, que a gente usa beautiful para mulher e handsome para homem. Good looking é usado para os dois. Good looking é belo, bonito também, né? Tanto para homem, quanto para mulher, quanto para criança, etc. E tal. Para criança a gente pode usar beautiful boy e beautiful girl também. Né? Então, good looking. Boa aparência, né? Traduzindo ao pé da letra. Good looking. A gente vai voltar no texto também para ver algum vocabulário.
37, mais um texto diferente. Mas vamos voltar ao texto para a gente ver vocabulário, algumas curiosidades da língua, né? Então, Life and the Movies. Esse aqui na verdade, é um fragmento do Dawson's Creek, Shifting into Overdrive. Na verdade, Dawson's Creek, não sei se vocês já ouviram falar, era uma série, né? Era uma série televisiva, Dawson's Creek, na época do Melrose Place, nos anos 90, né? Final dos anos 90. Uma série adolescente, etc e tal. Isso aqui devia ser a parte escrita, né, da série, da parte. Joey Potter, eu não me lembro porque eu não assisti, era uma série que interessava muitas mulheres, principalmente, né? Eu acho. Minha irmã gostava muito. Dawson's Creek é aquele outro Melrose Place. Enfim. Joey Potter looked at her friend Dawson Leary and she smiled sadly. Né? Joey Potter olhou... o verbo look at significa olhar para. Né? E quando você tem só look, que é aparentar. Okay? Então a gente tem que prestar atenção se look é aparentar ou parecer. E se look é olhar, ou se look é checar, ou se look é procurar, etc. Depende da preposição que esteja regida, com qual o verbo esteja regido. Né? Joey Potter looked at her friend Dawson Leary, viu o seu amigo Dawson Leary, e sorriu tristemente. Olha aí a antítese, né? Life isn't like a movie, Dawson. O filme não é como desculpa, o livro, a vida não é como um filme, né, Dawson? Ela disse, né? We can't write happy endings to our relationships. Nós não podemos escrever finais felizes para todos os nossos relacionamentos. Quer dizer o quê? Que nos filmes geralmente tem um final feliz, né? Geralmente tem um final feliz. Novela tem um final feliz, que negócio todo. Joey was a pretty girl with long brown hair. Joey era uma mulher bonita com cabelo longo castanho, né? Both Joey and Dawson were nearly 16 years old. Né? Ambos, Joey e Dawson, tinham quase 16 anos de idade. Diga-se de passagem que a idade de 16 na América do Norte ela é mais importante do que a idade de 15 anos, equivale à idade de 15 anos aqui no Brasil. Né? Aqui, quando a mulher, principalmente, turn 15, quando a mulher fica com 15 anos, parece que ela vira uma mulher. Né? Nos Estados Unidos, 16 anos é mais importante, né? A idade, como se fosse a idade dessa transformação. Né? The two teenagers had problems. Né? Outra coisa, nearly, essa palavra nearly vem de near, que significa próximo, que tem dois sinônimos, approximately, ou seja, aproximadamente, ou almost, que significa quase. Né? Nearly, almost, que significa quase. Né? Tem aquele filme também, Almost Famous, quase famosos. Né? Então, os dois adolescentes tinham problemas. All teenagers have the same problems. Life, love, school, work and parents. Todos os adolescentes têm os mesmos problemas. Vida, amor, trabalho escolar e pais. It isn't easy to become an adult. Não é muito fácil se tornar um adulto, né? Ou uma adulta. Dawson loved movies. He had always loved movies. Né? Dawson adorava filmes. Ele havia sempre gostado de amados filmes. Né? He took film classes in school. Ele fez aulas de filme na escola. He made short movies himself. Ele mesmo fez filmes curtos. Dawson wanted to be a film director. Dawson queria ser um diretor de filme, cineasta. His favorite director was Steven Spielberg. Né? Seu diretor favorito era o Steven Spielberg. Dawson spent a lot of his free time filming with his video camera. Ele gastava muito de seu tempo livre filmando com sua câmera de vídeo. Né? He loved watching videos of great movies from the past. Ele adorava assistir vídeos, né, de grandes filmes do passado. Most evenings he watched movies with Joey. A maioria das
das noites, né, ele assistia, ou das tardinhas, né, final da tarde, ele assistia filmes com a Joey. These days, Dawson always wants us to behave like people in movies, né, Joey thought. Nesses dias, o Dawson sempre quer que nós nos comportemos, né, como as pessoas nos filmes. And life in the little seaside town of Capside wasn't like the movies. E a vida numa pequena cidade à beira na praiana, né, vamos dizer assim, seaside, litorânea, né, de Cape Side, não era como nos filmes. Joey looked at the handsome blonde boy who was sitting next to her. Então Joey olhou para o belo loiro garoto que estava sentado próximo a ela. She thought about the years of their long friendship. Ela pensava a respeito dos anos de sua longa amizade, né? They were best friends, eles eram melhores amigos. Então, trata-se até de um texto com períodos bem curtos, né? Mas não tem tanta informação, né, relevante assim. Só parece que é um texto de contextualização para alguma coisa do tipo. Esse outro texto é mais interessante em termos de vocabulário. Tem mais vocabulário, tem mais, enfim, mais vocabulário um pouco mais profundo, tá, né? Aqui não tem nenhum título. Questão 37. According to the sentence, I looked up stunned that he was speaking to me. Então, que a gente tem que I looked up, eu olhei para cima, stunned that he was speaking to me, que ele estava conversando comigo. Bella didn't expect Edward to approach her. Was feeling comfortable. Didn't want to be friends with Edward. Didn't want to talk to Edward. Was offended by Edward's attitude. No caso aqui, olhou para cima e você tem esse stunned aqui, não é? Aí você fala, o que é stunned, etc. É uma característica, é um adjetivo. Surpreso, atordoado, atordoada, etc. Que ele estava conversando, né? Se ele estava atordoado, estava surpreso, não esperava que ele fosse se aproximar, né? Certo? A letra B já não é porque estava sentindo confortável, né? Claro que para você ter uma conclusão mais precisa, tem que ler o texto, né? Estamos só pegando aqui o vocabulário de cara, né? Didn't want to be friends. Não queria ser amigo, ficar amigo do Edward. Didn't want to talk. Não queria conversar com Edward. Was offended by Edward's attitude. Né? Então vamos voltar para o texto para ver, né? Hello, said a quiet musical voice. Oi, disse uma voz musical e quieta, né? I looked up, stunned that he was speaking to me. Eu olhei para cima, atordoado, no caso, que ele estava conversando comigo. Na verdade, atordoada, né? Ela. He was sitting as far away from me as the desk allowed, but his chair was angled toward me. Ele estava sentando tão longe de mim quanto que uma cadeira podia permitir, né? Fosse permitir, ou allowed, né? Permitia, né? Mas a sua cadeira, né? Angulava em direção a mim, toward me. His hair was dripping wet. Seu cabelo estava molhado e pingando, né? He looked like someone in a commercial for hair gel. Ele parecia, o looked aqui, parecia, né? Se fosse looked at, significa olhar, né? Então é importante a gente prestar atenção nesses verbos. Ele parecia alguém que num comercial para gel de cabelo. His dazzling face was friendly, open, a slight smile on his flawless lips. But his eyes were careful. Olhos cautelosos, né? Etc. Sua face olha, vocabulário dazzling não é um vocabulário comum, né? Dazzling, deslumbrante, surprising, deslumbrante, né? Seu rosto deslumbrante era amigável, aberto. A slight
smile, um sorriso maroto, um sorrisinho, vamos dizer assim, um sorriso pequeno, na sua flawless lips, nos seus lábios perfeitos, seus lábios sem imperfeições, né? Sem falhas. Flawless significa ausências de falhas. Então, dazzling face seria deslumbrante, né? Dripping wet, molhado, pingando, né? Slight, leve, né? Ou seja, um sorriso leve, um sorriso pequeno, etc. Flawless lips, lábios sem falhas, lábios perfeitos, né? But his eyes were careful, mas seus olhos eram cautelosos, né? My name is Edward Cullen, he continued. I didn't have a chance to introduce myself last week. You must be Bella Swan. Ele está se aproximando dela e se apresentando. Meu nome é Edward Cullen, ele continuou. Eu não tive a chance de me apresentar. Introduce significa apresentar. Me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Uma questão aqui também que poderia ser de prova sobre esse must. Must, letra A. Obligation, letra B. Possibility, letra C. Permission, letra D. Request e letra E. Advice, né? Ou seja, poderia ter uma questão sobre esse must aqui, né? Por quê? Porque o must, ele no caso aqui o que é o must? O must é um modal verb, né? Modal verb, é um verbo modal, que no caso a gente aprende tradicionalmente que o must a tradução de must é deve, né? Deve e tal. Você deve ser, ou seja, uma grande probabilidade ou possibilidade de ser, né? É uma dedução quase 100%, certo? Poderia ter uma questão dessa aqui, o must be, certo? Você deve ser Bella Swan. My mind was spinning with confusion. He was perfectly polite now. É bem adolescente, né, esse texto. Minha mente estava girando, dando spinning, né, ou seja, dando voltas em confusões, de confusão, né? Ele era perfeitamente educado agora, ou seja, parece-me que anteriormente ele não era assim, né? I had to speak. He was waiting, but I couldn't think of anything conventional to say. Eu tinha de falar, ele estava esperando, mas eu não conseguia, não conseguia pensar em algo convencional para dizer. Esse couldn't tem o valor também, que poderia ser questionado em prova. I couldn't think, quer dizer que habilidade no passado. Não podia pensar, não conseguia pensar em algo, tá certo? Aí ela fala o seguinte: How do you know my name? I stammered. Aí você pensa, inteligentemente você fala, isso aqui deve ser gaguejar em inglês, stammered. Gaguejar é stutter, to stutter. Stuttering significa gaguejando. Mas stammer, a tradução seria balbuciar. Balbuciar e gaguejar é muito próximo. Mas balbuciar, do ponto de vista... é você tentar falar uma coisa e não conseguir, né? O gaguejar, de fato, é uma afasia na linguagem, né? A pessoa... Tá bom, pode ser gaguejar, pode ser... Enfim, mas tentar emitir o som e ter uma dificuldade. Stammered, tradução balbuciar, né? I stammered. E stutter, gaguejar. He laughed a soft laugh. Ele gargalhou uma gargalhada leve. Oh, I think everyone knows your name. The whole town was waiting for you to arrive. Oh, eu acho que todo mundo conhece, sabe o seu nome. Toda a cidade estava esperando por você, para você chegar. Bom, isso aqui vem de um livro, né? Twilight. Twilight. Né? Crepúsculo. Galera, é que eu não conheço Crepúsculo. Vocês conhecem Crepúsculo? 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 Você conhece Crepúsculo?
Twilight é crepúsculo. Tá? Eu conheço o Bram Stoker, conheço o Drácula original. Mas o Twilight não. Tá aí, olha. Bela, quando ele se aproximou, né? Sei lá. Edward Cullen. Eu não vi o filme, eu não sei de nada. Você errado? Não, mas não precisa saber, não. Não precisa saber para fazer. Mas enfim, tá aí, né? Depois que eu fui ver a referência, Twilight. Crepúsculo. Enfim, ele não esperava, né? O Edward chegar, se aproximar dele. Tá claro isso, ó. Very nice. A gente vai fazer um exercício e prova de SSEX de 2009 2010. Essa prova de 2009 2010 tem um texto um pouco maior e tal. E, enfim, e tem mais questões, né, do que as provas mais recentes. Obviamente a gente tem que olhar aqui. Na verdade, são duas questões para o mesmo texto. American Indians, que vai falar dos índios norte-americanos, né? Então a questão 31 fala o seguinte: According to the text, the Indians. De acordo com o texto. Essa questão não é bem simples assim, tá? Ela gera discussões. Were migrants. Dá para entender? Parece com português, né? Foram migrantes. Pursue the white man. Né? Esse aqui é um vocabulário específico. Pursuit. Não é tão difícil de se entender. O homem branco. Crossed over from Asia. Atravessou toda a Ásia. Né? Drove to Mexico to escape. Dirigiu-se ao México para escapar. Were paid for their losses. Foram pagos por suas perdas. Que perdas? Os índios tiveram perdas na América? Os índios tiveram perdas? Vamos pensar um pouquinho. Claro que tiveram, gente. Todo índio de todo mundo teve, né? Todas as comunidades nativas tiveram perdas. Eu achei que era indiano. American Indian. Poderia ser indianos americanos também. Poderia ser. Enfim. O correto, na verdade, hoje em dia a gente não fala mais Indians, a gente fala Native. Native Americans. Seria nativo americanos. Se você for ver, por exemplo, por curiosidade, tem muitos atores com sangue indígena, né? Norte-americano. Aí você vê, Angelina Jolie, por exemplo, tem alguma coisa de Cherokee lá, ela fala ancestors, de ancestrais Cherokee e tal. Enfim, Johnny Depp também, né? Aí fala native, fala native, nativo, na verdade, né? Justamente para evitar essa confusão de Indians, de indiano com índio. Sabe por que é índio, né? Indiano e índio? Porque achavam que quando o Cristóvão Colombo, os europeus, principalmente Cristóvão Colombo, descobriu as Américas, ele achava que tinha chegado nas Índias. Né? Por isso que ele fala, cheguei aqui nas Índias, achava que era tudo índio no sentido de indiano, né? Que é parecido etnicamente algumas coisas. Né? The ancestors of today's Indians once had the whole of North America for their hunting grounds. Né? Os ancestrais dos índios de hoje, uma vez já tiveram a América do Norte inteira, whole, inteira, complete, entire, para seus solos de caça, para eles, né? Para a subsistência, né, no caso. They were descendants of migrants who crossed all over Asia, at least before the last ice age ended, about 11,000 years ago. Então esses indianos, né, esses índios, eram descendentes dos migrantes que atravessaram a Ásia para, no mínimo,
antes da última idade, antes que a última idade do gelo acabasse, finalizasse. Acerca de idade do gelo, a gente lembra de quê? A era do gelo, né? Era do gelo, idade do gelo, exatamente. Cerca de 11 mil anos atrás. Né? A land bridge probably exists where Bering Strait is now. Ou seja, uma ponte uma ponte de terra, né, provavelmente existia, onde o Estreito de Bering está agora. Onde é que fica o Estreito de Bering? Greenwich. Né? O Estreito de Bering é no final do Alasca, né? Com o final da Rússia. A Rússia é da Rússia, esse lado aqui com o outro lado da Alasca ali, né? Enfim, com aquelas ilhas ali, né? Não confundam, tem alguns estreitos. O de Bering e da Europa, que liga a Europa à África do Norte. Qual é o nome daquele? Do Marrocos. Marrocos é Espanha, fica bem próximo. Gibraltar, aquele é Gibraltar. E aí, você estava falando da Inglaterra, você tem Greenwich, né? Greenwich, onde eles começaram o mapa do mundo, né? Enfim, Greenwich, que é o meio, né? Não é o meio do mundo, mas é o ponto de Greenwich, né? O meio do mundo é Equador, né? Enfim. E tem um outro, bom, mas acho que tem os outros extremos aí, enfim. Tem um de cima também e tal, né? Então, the Indians who stayed north of Mexico roamed the continent's green forests and swift rivers at will. Né? Então, os índios que ficaram no norte de México vagaram, né? Exploraram as florestas, né? Florestas virgens. Green forest seria florestas virgens, florestas verdes, né? Do continente. E os rios, né? Os rios tortos, à vontade. Esse at will significa à vontade. Then came the white man. Daí veio o homem branco. Slowly, irrevocably, né, the Indian was driven from his land. Vagarosamente, irrevogavelmente, né, ou seja, sem volta, né, o índio foi expulso, né, de sua terra. Long painful years of adjustment followed, during which attempts were made to pay the Indian for his losses. And some Indians tried to fit into the white man's society. Longos anos e dolorosos de ajuste, né, seguiram, durante os quais tentativas foram feitas para pagar o índio por suas perdas. E alguns índios tentavam se encaixar na sociedade do homem branco. Both the American and Canadian government set aside for the Indians tracts of land called reservations or reserves. Ambos os governos canadenses e americanos organizaram para os índios espaço de terra chamado reservações, né? There, the Indians could pursue their traditional pattern of living without interference. Lá, os índios poderiam pursue, eu não vou falar o que é porque é uma questão, né? O seu padrão tradicional de vida sem interferência. At the same time, the government provided the reservations with roads, school, doctors, hospital services, often farming advisors and social workers. Né? Ao mesmo tempo, os governos forneciam, né, as reservas com autoestradas, escolas, médicos, serviço hospitalar, consultores de agropecuária, de agricultura e
assistentes sociais, né? Funds were also available to help some Indians obtain a college education. Fundos também estavam disponíveis para ajudar alguns índios a obter uma educação superior. Alright? Então, de acordo com o texto, qual seria a melhor resposta? Que os índios foram migrantes, que os índios pursue the white man. Eu não sei se isso aqui é. Na verdade, pursue the white man, eles seguiram preservaram, continuaram com a tradição do homem branco, ou atravessaram a Índia e foram para o México para escapar e foram pagos por suas perdas. A melhor alternativa aqui, dessas aí, a letra E. Né? Eles foram pagos por suas perdas. Aqui no caso, o final do primeiro parágrafo fala disso e o segundo parágrafo inteirinho fala disso. Então, perguntar para os índios canadenses americanos realmente se eles foram pagos por suas perdas. On line 9, the word pursue, aí, a bendita palavra pursue, significa convencer alguém de algo, continuar fazendo algo, prometer, perguntar ou perseguir. Pursue parece perseguir, né? Chase é perseguir. Follow é seguir, mesma coisa. Follow e chase. Follow é seguir e chase é perseguir. Né? Então, nesse caso aí seria continuar fazendo algo. Lá no texto está assim, ó. Cadê? There, lá nas reservas, eles poderiam pursue their traditional pattern of living without interference. Ou seja, lá eles poderiam continuar continuar vivendo o padrão tradicional, né? O padrão da tradição sem interferência. Então, é isso mesmo, né? Continuar fazendo alguma coisa. Pursue. Isso aqui não é uma questão difícil, basta a gente olhar no texto com calma, né? Choose the answer that appropriately completes. Essa aqui é de graça, é uma questão gratuita. Very easy. Piece of cake. Né? Nem diz em português, papaya with sugar, mamão com açúcar. Papaya with honey, mamão com mel. É uma questão que não se pode perder e pode cair em qualquer prova. Né? Maria wants to talk to me. Pronome objeto. Object pronoun. But I don't want to talk to Maria. Aqui vai substituir por que pronome? Her. Né? Pronome pronome objeto. Né? Sempre no lugar do objeto. Né? Her. Né? Me, pronome objeto. You. Him. Her. It. Us. You e them. Todos esses são pronomes objetos. Pronome sujeito. I, you, he, she. It, we, you e they. Maria não quer conversar comigo, mas eu não quero conversar com ela. Tipo de questão aqui para ser feita sempre pelo método da eliminação. Verificar qual que se encaixa e qual vai embora. I'm a student. Go to school. I'm studying law. You FRJ. Do you like it? I like it very much. It is a great course. Bom, D. Letra D. A letra D, what? Ok, perfeito. What do you do? O que você faz? Eu sou aluno. When do you go to school? Opa, não é. Porque a pergunta aqui é o que ele está estudando, não quando ele estuda. Vamos lembrar que what é o que? Where é onde? How é como? When é quando. Tá certo? Então aqui no caso é where, onde, né? Onde ele está estudando. Where
Ele está aqui que é o foco, né? I'm studying law at Federal do Rio de Janeiro. Do you like it? I like it very much. Aqui é ponderação. Você está dando um grau de quanto você gosta. O quanto você gosta. How do you like it? Certo? Letra A, correto? Por exemplo, how are you significa como você está. Vamos só lembrar algumas questões aqui, né? What, who, quem, when, quando, how, como, how much, quanto, how many, how much, né? Where, onde, how often, qual frequência, whom, para objeto, né? Com quem, né? Etc e tal. E which, qual, quando a gente tem escolha. O que, quem, para sujeito, pode ser para objeto também. A diferença do quem para sujeito, quem para objeto, o quem para sujeito você coloca como se fosse na afirmativa no lugar do sujeito. Por exemplo, quem é seu melhor amigo? Who is your best friend? Né? Você não precisa colocar nenhum auxiliar na frente, etc e tal, né? When, quando, how, como, how many, quantos, how much, quanto, where, onde, how often, com qual frequência, com que frequência, whom é para quem para objeto, né? Quem para objeto. Possessivo é whose. Whose, foi bom você ter falado que eu havia esquecido disso. Whose, né? Whom é quem, por exemplo, com quem você vai para a escola, quem te leva para a escola, né? Ou não, na verdade, você vai para a escola com quem, você voltou da aula com quem, etc, né? Para posição sintática de objeto, mas para pessoa. Formal, né? Whom do you go to school with? Whom are you dating? Quem você está saindo? Seu pai te pergunta. Whom are you dating? Com quem você está saindo, né? Which, qual, quando você tem escolha. E whose é cujo ou de quem. Cujo ou de quem, né? Deixa eu só botar aqui duas questões com who e com whom para a gente só refrescar a memória aqui, né? Você fala assim, who is your best, who's your favorite soccer player, por exemplo. Quem é seu jogador de futebol preferido? Favorito? Neymar is my favorite soccer player, etc, né? Tá perguntando quem, aí você responde, por exemplo, Neymar, por exemplo, is my favorite soccer player, né? Favorite pode ser escrito com OU ou pode ser escrito com O simplesmente, né? Aqui é o sujeito, Neymar, certo? Who do you go to school with? Ou, mais formalmente, with who do you go to school? As duas formas estão corretas, sendo uma mais formal que a outra. Who do you go to school with? Esse who aqui não se refere para o mesmo who de antes. Ele é um who para posição sintática de objeto, né? I go to school with Samantha. Eu vou para a escola com a Samantha, né? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, né? Esse who destina-se ao objeto. E obrigatoriamente você tem o sujeito, do you go. Poderia ser whom do you go to school with? Whom.
que é mais formal. Ambos estão corretos. Whom você nunca usa para sujeito, sempre para objeto. Ok? What is the superlative form of the following adjectives? Hot, young, bad and easy. A forma superlativa para os adjetivos. Vamos só revisar rapidamente superlativo. Aqui no caso são superlativos de adjetivos, né? Superlativo de superioridade de adjetivos. Diga-se de passagem que a gente tem o superlativo de inferioridade de adjetivos também, né? Superlativo de superioridade segue a regra do comparativo de superioridade. A regra de comparativo de superioridade dos adjetivos é adjetivos curtos, você acrescenta er, than, quando você compara. Então, por exemplo, um adjetivo como hot vai ficar hotter than, né? Ou seja, mais quente do que. E para o superlativo, para adjetivos grandes, você usa mais de 7 letras, você usa more. Por exemplo, more beautiful, more interesting, more outstanding, more astonished, etc. Né? Então, more careful, etc. Esses adjetivos que são relativamente grandes, você usa o more e o adjetivo, tudo bem? More e o adjetivo. Há uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu estava pensando um dia desses. Esses adjetivos, essas regras, só servem para esses adjetivos gerais, né? Adjetivos de opinião, né? Agora, adjetivos, quando a gente tem adjetivos derivados, ou seja, adjetivos que são adjetivos ativos e adjetivos passivos, a regra é diferente. Quer ver um exemplo? Eu estava pensando nisso, né? Isso não se aplica. Por exemplo, para esses adjetivos, que são adjetivos de opinião, é essa regra, né? Para comparativo de superioridade, a gente acrescenta er para os adjetivos pequenos. E para os adjetivos grandes, mais do que 7 letras, a gente coloca more, né? Então você tem aqui, por exemplo, hot, né? Vai ser comparativo. Hotter than, porque comparativo de superioridade, certo? Hotter than. Está dentro da regra aqui, né? Tem apenas 3 letras, é um adjetivo regular, tal, e entra nisso aí. Para o superlativo vai ficar the hottest. The hottest of ou the hottest in. Você não usa mais o than, que é comparativo, você usa in, outras preposições, ou of, tá certo? Isso aí é superlativo de superioridade. Superlativo, que é o que eles estão falando aqui. Agora, curiosamente, você tem alguns adjetivos como boring ou interested. Esses adjetivos, boring é adjetivo ativo. Interested é adjetivo passivo. Ou seja, ele sofreu ação, né? Boring é entediante. Interested é interessado. Então, para esses tipos de adjetivo, você usa outra regra, né? No caso aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai usar para qualquer um deles, adjetivos tanto passivo quanto ativo, more, né? More boring, more interested, more interesting, etc. Essa regra do ER e tal, para comparativo, a gente usa para adjetivos de opinião. Adjetivo passivo,
seja, derivado de um verbo, né? E adjetivo ativo também derivado de um verbo que provoca alguma coisa em alguém, né? Ou seja, boring é que provoca tédio em alguém, né? Seria entediante, certo? The teacher is boring, o professor é chato, entediante. Ou Faustão is boring, Faustão é entediante, etc. E tal. E interested, interessado, ou bored é o resultado, seria o passivo, beleza? Então, para esses adjetivos a gente coloca more. E para o superlativo de superioridade, the most, como é na regra dos adjetivos grandes. Por exemplo, você tem um adjetivo aqui, por exemplo, vamos pegar careful, né? Careful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar more careful, cauteloso, né? More careful than, que é comparativo, né? Comparativo de superioridade. Você usa more, mantém um adjetivo, e then, e você usa superlativo the most careful, the most careful of, ou in, isso é superlativo, né? Aí no caso aqui, qual é o superlativo desses aqui, né? Para esses aqui, more comparativo, superlativo vai ser the most, tanto para um quanto para outro ali, né? The most boring, the most interested, certo? Of all. Hot, ele é regular, vai ficar the hottest. Nunca esqueçam, gente. Às vezes a gente perde a questão por besteira. Nunca esqueçam que no superlativo, tanto de superioridade quanto de inferioridade, a gente precisa do determinante ou do artigo definido. The hottest, young. The youngest, bad. Aí esse é irregular. The worst. Easy, terminou o Y, corta o I. O Y coloca IER para comparativo e IST para superlativo. The easiest, o mais simples, o mais fácil seria isso, né? Só lembrar aos senhores que o comparativo de inferioridade é less mais qualquer adjetivo than. Não importa se ele for adjetivo de opinião, o adjetivo de derivado, né, passivo e ativo, não importa, né? O tamanho, se ele é grande ou pequeno, é tudo less than. E superlativo de inferioridade também é igual para todos, né? Então fala the least, o menos, né? The least mais adjetivo of in. O menos rico, o menos pobre, o menos bonito, o menos interessante, etc. Tal. Sempre, né, assim, para todos os adjetivos, né? Sabendo disso, resposta correta. The hottest, the youngest, the worst e the easiest. Só para lembrar os senhores e senhoritas que se good, se bad, que significa ruim ou mal, é irregular, o good também é irregular. Good vai para better, que é melhor, né? E superlativo, the best. Isso aqui tudo de superioridade. Comparativo de superioridade, superlativo de superioridade. Good para comparativo de inferioridade. Comparativo de inferioridade. Less good e comparativo, superlativo. The least good. Só para a gente ilustrar aqui. Certo? 35B. Muito bem. 36 também. Essa questão aqui é uma questão que a gente tem que usar sempre. Espera aí. Uma questão que a gente tem que usar sempre o método de eliminação. Né? There are 17 different types of penguins. Aqui a gente está falando different types. Different types é adjetivo, é plural. Se é plural aqui, a gente tem que botar um verbo aqui no plural, né? There are, ok, there are pode ir. There be já não pode, porque essa é a forma básica do verbo to be, e nesse caso não entra aí. There was é singular passado.
There were é plural passado e there are, né? Ok, aqui a gente não tem algum tempo verbal especificando, alguma informação de tempo especificando que isso é passado, então provavelmente é presente. There are, né? There are 17 different types of penguins. Está falando de pinguins, né? They can be 40 centimeters to more. 40 centímetros, ou seja, 40 centímetros para mais, né? Aí a gente tem from, só from. Então ele pode ter a partir de 40 centímetros de altura para mais de 1 metro. Tall, né? They all live, presente, live. Ou lived, passado. Bom, all live in the south part of the world. Temos informação de passado? Não. Ou eles moram ou eles moraram. Então, eliminamos aqui. Se está tudo no presente, aqui não deixa de ser presente também. They all live in the south of the world. In winter, no inverno, they swim. Ó, já entregou o verbo aqui no presente. Então, todos os outros são presentes, né? Swim a long way. Longo caminho para encontrar um clima, uma temperatura mais quentinha, né? Mais warm. Okay? Por isso que alguns descem aqui para o Brasil, né? No inverno. No inverno eles, na verdade, eles sobem para o Brasil. Eles estão lá no sul, né? Eles sobem para o Brasil. Eles ficam para ficar um pouco mais quentinho. Né? Choose the alternative that best completes the dialogue below. Aqui também questões de quanto a gente colocou ali há pouco, né? Então, different types of penguins inhabit the South Pole. Falando de pinguim. I don't know, 10 maybe. Né? No, 15. Aqui está falando de números. De números está perguntando de quantos, né? Quantos diferentes tipos, né? How much or how many? How much or how many? How many porque trata-se de substantivos contáveis, tipos de pinguins, né? Então, quantos tipos diferentes de pinguim a gente tem, né? No Polo Sul? Eu não sei, 10 talvez. No, 15. Não, 15. And tall can they grow, né? Podem crescer. I have no idea. 1 meter. Tamanho. Como é que a gente usa tamanho? Né? Pergunta para tamanho. How tall? Who tall? Who tall significa quem alto. Não faz sentido. How tall? Para tamanho, para idade, né? Enfim, para profundidade a gente usa sempre how. How tall? O quão alto. How high? O quão alto. How deep? O quão profundo. How interesting? O quão interessante. Tudo junto com um adjetivo. A pergunta que você quer saber de medida ou qualquer coisa. De qualidade, qualquer tipo. How old? O quão velho. Qual a idade. Né? How long? Significa quanto tempo. How wide? Né? O quão largo, etc. e tal. Então, qualquer tipo de atributo, ou seja, de qualidade, você usa o how, que você queira saber. Né? Aí, o how e o atributo que você quer saber. Se é alto, né? Enfim, qual o tamanho? Idade. O quão velho? How old? E assim vai. That's right. That's right. Né? Não tenho ideia. 1 metro? Sim. That's right. Correto, né? Correctly. Do they leave the South Pole? Probably in winter. Aqui está fazendo uma pergunta a respeito do tempo, né? Do tempo. Provavelmente no inverno. Então a gente já sabe que a resposta é a letra E. Quando? When. Né? When do they leave the South Pole? Quando eles deixam o Polo Sul. Provavelmente no inverno. Excellent. E aí, por último, a pergunta why? Por quê? Né? Por que separado o nosso? Né? Por que você está perguntando todas essas questões? Em inglês, why, ele pode ser
a pergunta ou simplesmente porquê. Eu não sei o porquê você chegou. Só tem um tipo de porquê. Na verdade tem dois tipos, o because e o why. Why é para essa pergunta, porquê, né? E também ele pode ser de querer saber algo, né? Why are you asking me all these questions? Não é porque, por qual motivo, como em português, porque junto você tem 4 porquês, né? Separado, junto com acento, separado com acento. Enfim, por que você está me fazendo todas essas perguntas? Porque eu quero saber se você fez a sua tarefa de casa. Tranquilo. Essa questão eu acho que é a questão mais complicada dessa prova aí. Ela não é uma questão assim, não é tão complicada, mas é uma questão que pode confundir um pouco, né? Porque mais de uma opção poderia, por exemplo, em primeiro princípio, colocar. Você tem que usar sempre o método de... Você tem que ir na cabeça da banca, né? Você não pode discordar naquele momento da prova. Você tem que entender a lógica da banca para você conseguir ganhar o concurso, né? Enfim, então, no caso, por exemplo, você tem uma situação como essa, né? My flight to São Paulo at 10 p.m. Ou seja, aqui está leaves, is going to leave, will leave, is leaving, leaves, né? No caso, o meu voo sai para São Paulo, vai sair. Ou seja, mais de uma opção é possível. O que não é possível, por exemplo, é will leave. Por que will leave? Porque will leave é um futuro incerto. E você já tem a hora marcada, quer dizer que você já descarta isso de fato, certo? Então a gente tem que usar mais ou menos tem um jogo de cintura aqui, né? Então olha só a situação. Se meu voo sai às 10, pode ser presente sai às 10? Pode ser futuro já marcado? Pode. He's going to leave. E pode ser present continuous? Pode, no sentido de algo que esteja muito certo. Pode ser também, né? Enfim, I bought tickets for the theater. Eu comprei ingressos para o teatro. É algo certo. Se é algo certo que eu comprei ingressos, eu vou para um musical e eu vou jantar, né? Algo certo. Então vamos ver se é algo certo, a gente usa o present continuous. Tudo bem? É só isso. Ou seja, com present continuous a gente consegue pegar tudo aqui, né? I am going to a musical and after I'm going to a dinner. I'm going to dinner, né? Aí no caso, I'm going to dinner não entra por quê? Porque você está usando o be going to. E aqui você tinha que usar o present continuous. Certo? I go também não vai, porque você tem que usar o continuous. I will watch, tampouco porque é o futuro, vamos dizer assim, o futuro incerto. Se você já comprou tickets, se já comprou ingresso, já é certo que você vai, né? Pelo menos está nos seus planos, está na sua agenda, né? Então, mais apropriado, leaves, não que is leaving esteja errado. I am going to, perceba que isso aqui não é o be going to de futuro, não. Isso aqui é o verbo principal, é to go. É o present continuous do go. Né? Ou seja, eu estou indo para um musical, né? Para assistir o musical. Eu vou jantar com os meus amigos. Já está marcado isso. I'm having dinner with my friends. Tudo bem? Então, visto isso, é a letra E. Isso aqui confunde um pouco, porque a gente confunde o quê? O be going to com o verb to be, o verb to go no present continuous. Tudo bem? Né? No caso aqui, é o verbo principal, né? Enfim. Nesse caso aqui, não. É o I'm going to dinner. Né? Seria I'm going to dinner, seria eu vou jantar. Na verdade, seria I'm having dinner, ou I am dining, seria, né? Professor, por que no primeiro não pode ser Is going to leave. Poderia ser is going to leave at 10. Não tem problema. Mas o restante já ferra tudo, entendeu? Letra B, você está falando? Ok. I am going to a music. No caso, o que ferra aqui, I am going to a musical, está correto. Porque esse aqui é o principal. Aí esse aqui está errado. Porque se eu estou usando present continuous, eu tenho que usar o present continuous aqui. E aqui é to dinner. Eu vou jantar.
to a dinner. Aí seria eu vou para um jantar, entendeu? To a dinner. Só por causa disso. Existe I'm going to dinner, seria eu vou jantar. I'm dining, eu estou jantando. Mas o is going to leave tá certo. Tá, mas o mais apropriado seria is leaving ou leaves. Porque tem a hora marcada ali, tudo bem? Não é que esteja errado, não. Tá certo? Qual que é a diferença básica do present continuous para o be going to? O present continuous é algo mais marcado, tá certo? E nesse caso de avião, de sair, é porque é uma rotina do avião sair a tal hora. Ou do trem. Por isso que você usa no presente, entendeu? Né? Mas nesse tipo de questão você tem que fazer um jogo de cintura. Presta atenção nesses detalhes como dinner, etc. Que o dinner pode ser jantar, pode ser um substantivo, ou pode ser um verbo. Se eu colocar I am going to dinner, eu vou falar eu vou jantar. Então, nesse contexto estaria errado. Quer dizer, eu estou jantando, já está marcado, entendeu? Por causa do anterior. No anterior, eu estou indo para um musical, quer dizer que já comprei os tickets e tal. E depois, certamente, eu vou jantar, né? Very nice. Aqui estão falando que essa questão foi anulada, mas justamente por essas intempéries. Mas mesmo assim a gente tem argumento para sustentar, né? Ela foi anulada. Está na apostila, as questões ficam na apostila porque a apostila foi elaborada preservando todas as questões de prova. Algumas tem que dar uma atualizada, né? Que algumas já foram, enfim. Mas é interessante a gente até ver tem algumas questões que dá para serem argumentadas também, né? Esse caso é para a gente prestar atenção nesses detalhes de to a dinner, etc. E tal. Falaram que essa aqui foi anulada, mas de fato, mesmo assim, a título de exercício, de discussão, de revisão, não tem nenhum problema. E ela provoca problemas, um pouquinho de problema. Né? Muito bem. Write T for the sentence is if the sentence grammatically correct. And F if it's grammatically incorrect. Then choose the alternative with the correct sequence. Né? Ou seja, aqui você tem que ver se as frases estão gramaticamente corretas. Many animals, está correto? Many animals, está correto. Né? Many animals, right? Are disappearing because of the green. No caso não é conteúdo, é só forma. Né? The greenhouse effect. Muitos animais estão desaparecendo por causa do efeito estufa. Greenhouse, estufa. Né? Most of the animals in the zoo are sick. A gente confunde most of the animals com is, mas é most of the animals are. Está correto também. There are only a little monkeys in the zoo. Está correto? Primeiro, there are, plural, a little monkeys. A little monkeys, plural aqui. A little monkeys. Seria a few monkeys. Ou seria there are only little monkeys, aí estaria correto. Que há apenas macaquinhos. Aí esse little não poderia vir assim. Tem que ser sem o A. Né? Se little monkeys, aí esse little já tem outra característica, que é o diminutivo, tudo bem? Isso está errado. Birds need few water. Aqui está errado, few water, porque o water é incontável, seria little water, ou a little water, ou much water, etc. Lions eat a lot of meat. Está correto a lot of meat? Está correto. Se tivéssemos eat lot of meat, estaria errado. Seria eat a lot of meat, eat lots of meat, eat much meat. Né? Então é TTFFT. TTFFT, letra C. Right? Very nice. Por último, essa questão parece simples, mas ela não é tão simples assim. Que exige uma atençãozinha. Né? Aqui trata-se de comparativo ou superlativo? Comparativo ou superlativo? O que vocês acham? Comparativo? Tem duas entidades? Então é comparativo. Se tiver três, é superlativo. Se tivesse assim, which animals do you
like blá blá blá. Tigers, dogs or lions. Tigers, cats or dogs. Certo? Se tiver 3, você está falando, ou 3 ou mais, você tem que falar só de um, né? Que você gosta mais, né? Aqui você está comparando. Eu gosto mais de tigres do que de leões. Eu gosto mais de leões do que de tigres. Se você está comparando, você usa more. I like tigers more than I like lions. I like lions more than I like tigers. More than tigers, more than lions. Tudo bem? Então é more. Cuidado, porque a gente pode confundir. Diga. Se de repente alguém fosse responder essa pergunta, ela fosse falar assim, I like tigers the most, estaria certo? Estaria certo quando você... no caso, bem, mais ou menos. Para essa pergunta não. Você teria que I like tigers more than... se você fala assim, I like tigers the most. Most of them, more, ou então eu posso falar assim, I like tigers more than any other animals. More than any other animal. Né? É porque a pergunta ela nos leva a fazer uma comparação, não uma afirmação. Certo? Se você tiver, por exemplo, 3 ou mais itens, seria mais apropriado. Não, informalmente tudo bem, não tem problema. A pessoa ia entender e não ia estranhar essa resposta. Right? All right. Thank you, galera. Até a próxima.